Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, deixa eu só liberar o microfone aqui, ajustar essa câmera aqui, tá assim mesmo, porque quando você programa offline, antes do fica de um jeito, aí quando você coloca aqui fica de outro, mas agora acho que tá enquadrado, acho que ficou legal. Bom, muito bom estar com vocês aqui. Eu gosto bastante das lives, de gravar. E aí não tem, nesse período em que o meu apartamento está em reforma, eu não consigo gravar ao vivo. Então eu tô gravando os vídeos aí. Mas enfim, não deixo de gravar os vídeos, tá? Porque eu quero manter, né? O meu objetivo é passar o conteúdo. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like aí pra mim. Porque isso é uma forma do Instagram reconhecer que o conteúdo é relevante e poder divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Também é uma forma justa de me retribuir, né? Dado o meu esforço em repassar aqui o meu conteúdo para vocês, tá bom? Então, dê o seu like aí que eu vou ficar extremamente grata. Compartilha, salve, comente, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho falado sobre dúvidas, né? Dúvidas e respostas sobre perda de peso nas lives anteriores. Eu acho que eu gravei umas 5 lives sobre esse tema, tá? E a live de hoje eu vou quebrar um pouquinho esse ritmo e vou falar de mitos e verdades sobre nutrição e emagrecimento, mas sempre focado no emagrecimento, tá? Sempre dando foco ao emagrecimento mesmo, porque esse é o meu nicho, né? Eu tenho aí mais de 17 anos, né, que eu trabalho com emagrecimento. E aí sempre dando foco ao emagrecimento e definição corporal, mas ênfase na perda de gordura em si, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre alguns mitos e verdades sobre nutrição. E aí eu vou começar falando então um grande mito, né? Todo mundo tem, aliás, assim, nossa, o senso comum sobre emagrecimento é completamente equivocado. A maioria das coisas que as pessoas falam sobre emagrecimento é equivocado, né? E aí na roda de amigos, ou até mesmo escutando assim, né, nos corredores da vida, né, a gente vê vários equívocos assim. E eu costumo só manifestar sobre a fidedignidade das informações que eu escuto, eu leio na internet inclusive, no consultório ou até mesmo aqui nas lives, né? Então eu vou desmistificar aí algumas afirmações assim do vulgo, né, do senso comum. E aí vamos ver, a maioria delas é mito, é equivocado, tá errado, tá bom? E muitas pessoas acham assim, as coisas mudam o tempo todo. Não, na verdade nunca foi verdade, né? Nunca foi verdade. Eu vou começar falando um que nunca foi verdade. E que muita gente fala, agora é mito, né? Antes era verdade. Não, nunca foi verdade, tá? A questão do comer antes de deitar engorda. E aí, será que comer antes de deitar engorda? Vocês acham que é mito ou é verdade? A maioria das pessoas eu tenho certeza que acha que é verdade. Pois é mito, né? Agora é claro que comer antes de deitar tem a questão da melatonina, então tem vários estudos que reportam que pode diminuir a produção de melatonina quanto mais próximo for a hora que você jantar, da hora que você for deitar. Melatonina é o hormônio do sono, né? Então o ideal é que você dê, o ideal para fins de melhorar a qualidade do sono, pelo que os estudos reportam, embora não haja ainda uma unanimidade científica acerca dessa relação, é que você dê um intervalo de pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, depois que você jantou. Pelo menos 2 horas ali, para que isso não influencie na síntese de melatonina, tá? Mas no que se refere a ganhar peso, e evidentemente, quando se dorme bem, isso auxilia no processo de perda ponderal, perda de peso. Mas comer antes de deitar engorda? Diretamente não, é mito. Agora depende do que você vai comer, obviamente, né? Se você for comer uma comida mais gorda, carboidrato refinado, com alto índice glicêmico, né? Muita gordura,
leite, açúcar, evidentemente isso vai engordar, né? Mas se você, dentro do planejamento alimentar, da estratégia alimentar, não. Inclusive, se você estiver fazendo alguma estratégia alimentar, alguma dieta para emagrecer, é bom que você faça ali, é melhor você consumir deitado que você não consumir nada, porque isso pode prejudicar o sono, quando você está com fome e tal. E a gente tem o anabolismo proteico, a proteogênese, que é o anabolismo de massa muscular, ocorre em repouso absoluto. Então, quanto melhor eu durmo, melhor será o ganho de massa muscular. Ocorre que eu tenho estímulo hormonal, eu tenho o estímulo do sono e eu tenho que fornecer o substrato adequado para o meu organismo, enfim, para promoção do ganho de massa muscular durante o sono ali, né? Então é melhor, inclusive, que se jante mesmo, a não ser que você esteja fazendo ali o jejum intermitente e tal, mas o ideal é jantar mais cedo ou lanchar à tarde, tipo assim, fazer um lanche da tarde mais tardio, né? Mesmo que você, não é bom ficar muitas horas, para quem não tem o hábito do jejum intermitente, não é bom ficar muitas horas em jejum ali não. Então, mas assim, ok, se eu jantar ali dentro do que está proposto no plano alimentar, não tem problema nenhum. Isso não vai prejudicar. E dormir logo em seguida, isso não vai prejudicar meu emagrecimento, tá? Ao contrário, eu vou dormir melhor. Eu vou promover, vou dar substrato correto para a promoção da proteogênese, né? Do anabolismo muscular. E antifadiga, enfim, recuperação melhor até. Porque eu tô na casa, né? Então aqui tem muitas pessoas aqui, tá? Parece que eu tô sozinha, mas não, eu tô com muita gente aqui na casa. Bom, comer, outra questão aqui que eu vou falar é o seguinte: comer a cada 3 horas acelera o metabolismo e potencializa a redução de peso. E aí, mito ou verdade? Mito, né? Por muito tempo falaram que nós deveríamos comer de 3 em 3 horas e tal, que isso aceleraria, né, o metabolismo, e isso não acontece, isso não é verdade. Aliás, nunca foi verdade, né? As pessoas colocaram isso como verdade aí, mas nunca foi, né? Comer a cada 3 horas depende muito de cada pessoa. É claro que isso também aqui tem dito assim, ó, comer a cada 3 horas acelera o metabolismo e potencializa a redução de peso. Não, é mito, né? Não necessariamente. Claro que tem casos de atletas, né, que praticam multimodalidades e casos em que a gente quer uma dieta mais hipercalórica, então você acaba colocando refeições a cada 3 horas para aumentar o valor calórico total da dieta. Tem casos em que uma transição alimentar, né? Mas o ideal é comer quando você sente fome. Não tem necessidade de comer a cada 3 horas, não. Tem que respeitar o ritmo circadiano de cada pessoa, o ritmo da fome de cada pessoa. Agora, como eu já comentei várias vezes em lives anteriores, né? Com pior se come, mais fome você tende a sentir. Então, se você tiver um padrão alimentar qualitativamente ruim, a tendência é que a sua fome fique maior, quanto pior for o padrão qualitativo da sua alimentação, tá bom? Quando você melhora o padrão alimentar, quando você segue uma estratégia alimentar, a tendência é de você sentir menos fome, porque a insulina oscila menos e o hormônio da fome, que é a grelina, vai estar menor sintetizado, com menor oscilação insulínica em detrimento do padrão alimentar, tá? Então, a gente deve comer quando a gente sente fome, e quando a gente quer emagrecer, seguindo aquela estratégia ali, que a dieta ela modula, né, a fome, aí tá tudo certo. Agora tem que tomar muito cuidado na questão do seguinte: olha, eu vou deixar de comer, por exemplo, no lanche da tarde e acabo comendo muito no jantar, tá? Olha só, eu não tô com muita fome agora no lanche da tarde e acaba tendo muita fome na hora do jantar. Então você acaba consumindo além do que está prescrito no jantar, porque você está com muita fome, que você deixou de lanchar, né? Então tem que tomar cuidado para você não compensar na próxima refeição aquilo que você deixou de comer na refeição anterior
porque você não estava com fome. Então, talvez assim, eu prefiro orientar o seguinte: dependendo do nível que você tiver de fome, você consome alguma coisa, né? Agora, é bem verdade que quando se concentra muita caloria numa refeição só, isso desfavorece o emagrecimento, né? Porque aquele excesso de caloria vai ser armazenado em forma de gordura. Então, o ideal é você diluir as calorias, porque você consegue metabolizá-las melhor de uma refeição para outra. Então, se eu tô com pouca fome, de repente eu consumo ali parte do que tá no lanche da tarde, por exemplo. Se eu tô sem fome alguma, então eu não como agora no lanche da tarde, então logo a minha fome começa a se manifestar, eu vou comer, porque eu como menos, eu como pouco. É só não deixar com que essa fome venha esperar, né, muito tempo para comer, quando a fome estiver muito exagerada, que aí você vai comer demais e isso vai sabotar muito o emagrecimento. Tá? Essa é a dica que eu dou. Aí... E essa, aqui tá falando, né, e potencializa a redução de peso, né? Que eu já comentei. Trocar sal comum pelo light baixa pressão. Não, gente, não, nada a ver. Até porque esse negócio de diet light, eu vou gravar uma live sobre esse tema. Mas isso leva a pessoa, sem querer, a comer mais, a compensar no fato do alimento ser diet light, a comer mais. Então, é sal light, eu posso salgar mais aqui, afinal de contas é light, né? Então, eu posso exagerar um pouquinho no nível de sal, que é light, né? Então não tem problema. Não deve. Assim, o sal, em geral, o sal comum, é só você acostumar a comer pouco sal. Porque quando você acostuma a comer pouco sal, você vai ficando mais sensível ao sódio. E aí, quaisquer sabores, assim, mais acentuados no sal, você vai perceber. Você vai ficando mais sódio sensível, né? Ou seja, tudo passa a ficar muito salgado, você vai ficando mais seletivo. Se por acaso você comer alguma coisa fora do ambiente doméstico que esteja um pouco mais salgado, aí você já vai reconhecer e aí vai tender a ficar mais seletivo, né? Você vai comer menos, ou você talvez nem coma. Então você vai adquirindo mais seletividade alimentar. Essa seletividade alimentar, para quem está emagrecendo, é fundamental. Então pode comer o sal comum mesmo, não precisa ser o sal light, tá? Porque o sal light, a rigor, ele teria uma concentração de sódio menor. Então, para os pacientes com hipertensão arterial sistêmica, o sal light algumas vezes é recomendado. Eu não concordo, tá? Eu acho que pode ser o sal comum. Acho não. Pode ser o sal comum, só que consumir pouco sal, daquilo que ele tem um hábito. E o paladar da gente é facilmente adaptável, né? Ele se adapta muito fácil aos vários estímulos. Se você estimula o seu paladar, o seu organismo a comer pouco sal, você vai se adaptar. Se você estimula o seu metabolismo, o seu organismo a comer muito açúcar, você vai tender a comer muito açúcar. Se você estimula o seu metabolismo a comer, o seu organismo, né? O seu organismo a tomar café sem açúcar, você acostuma a tomar café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Então, o sal comum, ele é iodado, e a iodização de sal é importante para prevenir o bócio, né, que já foi endêmico um dia, e ele tem, então, o iodo, aliás, é uma das únicas fontes de iodo, né, é o sal. Então, é interessante consumir pouco e acostumar a consumir pouco, inclusive faz parte do processo de emagrecimento. Então, até a questão do doce, né, vou aproveitar o ensejo disso aí e falar, então, se eu comer coisas com menos doce, eu vou querer comer cada vez menos o doce e cada vez menos doce. Menos doce no sentido de ter menos açúcar. Então, quanto maior a minha exposição orgânica do meu corpo ao que é muito doce, mais doce, com mais quantidade, mais doce, mais sacarose eu vou querer consumir. Tá? Então, o ideal é você consumir, né, com menos sal, colocar menos sal na comida e acostumar a consumir e tudo mais, e não ficar mascarando, né? Não mascarar o açúcar com adoçante, que você só tá mascarando. O ideal é você acostumar com o sabor natural do alimento. O alimento, quanto mais natural ele é, melhor. Quanto menos substâncias estiverem na preparação e tudo, melhor, tá? Então, trocar sal comum pelo light baixa pressão, mito.
Não necessariamente. Aí só para reforçar a questão do Sal Light, né? Ele tem um gosto metalizado, sabe? Um gosto que não é muito bom. E as pessoas tendem a colocar muito exageradamente, fica elas por elas, e ela nunca vai se desvencilhar, nunca vai se habituar a consumir pouco sal de fato como deveria ser. Tá? Tudo que tem essa alegação diet, light, tudo, eu sou contra tudo isso, tá? Eu acho que tem que consumir tudo integral, tudo o mais integral possível, mais comida de verdade possível, mais natural possível. Nada de alimentos diet light, isso tudo é uma bobagem, porque esses alimentos são muito processados e artificiais, porque o fabricante quer assemelhá-lo ao produto original e nesse sentido ele acaba usando substâncias acidulantes, conservantes, acidificantes, saborizantes, né? Saborizantes, e acaba alterando a estrutura, acaba alterando, né? O natural do alimento, vai ficar mais processado, mais artificial e tal. Então o ideal é consumir o alimento mais integral possível. Então, se for tomar iogurte integral mesmo, tá? Se for consumir queijo, nada de queijo light, é queijo integral mesmo, queijo padrão, tá? Que é o queijo mais puro, mais legítimo, mais natural, tá? Menos processado, menos alterado quimicamente, com menos produtos, então é por aí. O ideal é comer pouco, dentro do que está proposto. Então é o queijo integral, como uma fatia, né? Se for queijo light, aí a pessoa tem uma tendência a consumir 2 fatias só pelo fato dele ser light, né? Se for iogurte diet, vou tomar 2 porque ele é diet, né? Afinal não tem açúcar, só que ele tem açúcar, ele só não tem a sacarose, mas ele tem outros açúcares, tá? E ele é mais artificial. Iogurte desnatado é muito processado, a proteína muitas vezes desnaturada, já perde a integralidade da proteína. E aí isso baixaria a qualidade nutricional daquele alimento. Ele já não tem a mesma qualidade nutricional que teria o alimento in natura, e muito menos um alimento integral, e muito menos um alimento in natura. Então o ideal é consumir o alimento natural da natureza, ou no máximo integral ali, sem ser nada de diet light, nada disso, tá? Nada disso, absolutamente. Os adoçantes emagrecem mais que os açúcares, né? Eu até comentei um pouquinho sobre isso. Não, porque na verdade, do ponto de vista de valor calórico total, o adoçante, ele tem, obviamente, menos calorias que o açúcar, óbvio. Para as pessoas que têm SOP, as mulheres, né, síndrome do ovário policístico, ou tem resistência periférica à ação da insulina, ou tem pré-diabetes, ou tem diabetes em si, o açúcar, a sacarose, obviamente, ela é deletéria, né? Ela é ruim porque ela vai piorar o prognóstico dessas condições metabólicas, né, digamos assim. Mas o adoçante, ele não vai... Porque o ideal é justamente você se acostumar com o sabor natural. É o café natural, é o sucos com sabor natural do suco. Se é suco de limão, sabor natural do limão. Se é suco de abacaxi, sabor natural do abacaxi e tal, etc. O ideal é se acostumar com o sabor natural da fruta, porque isso porque os receptores neuroquímicos, os receptores são os mesmos do açúcar, do adoçante, que reconhecem o sabor doce, independente de ter caloria ou não. Então, os receptores que reconhecem o sabor doce, eles continuam ali, tá? Então, no momento que você for consumir, tipo assim, um bolo de chocolate, se você tá acostumado com muito adoçante, né? Aí, tudo bem, você não vai conseguir reconhecer, tá muito doce, você vai ficar açúcar insensível. Então, quando a gente quer tratar a obesidade mesmo, a gente quer tratar, melhorar as sensibilidades, né? De tudo que é doce, de tudo que é salgado. Na essência do problema. Então, para eu acostumar a ser mais, a aumentar a minha sensibilidade, isso é muito importante no processo. É interessante que eu não consuma nada de adoçante, porque
quando eu for consumir algo que contém açúcar, né, tipo um bolo, um sorvete, eu não vou conseguir. Aí eu vou consumir aquele bolo e não vou conseguir reconhecer se ele tá muito doce de fato, pouco doce, enfim, tá? O adoçante mascara esse reconhecimento, essa sensibilidade do açúcar, tá? Isso é muito importante, né? Não substituir, assim, você pode usar o adoçante ali e acolá, mas o ideal é você tentar. E outra coisa, adoçante é um produto químico, né? A maioria dos adoçantes são artificiais, não são naturais. Então você está consumindo produto químico ali, né? Claro que uma coisa ali, acolá, uma coisa que você vai consumir, algo que você vai consumir que é muito amargo, que é intragável, de vez em quando você pode usar. Ou até mesmo numa transição, né, entre o açúcar de mesa, a sacarose e o não açúcar, né? Tem adoçantes que são muito bons, tem adoçantes que são metade adoçante, metade açúcar, que são, a gente chama de adoçantes de transição. Tudo bem, né? Ou ainda, olha, eu não consumo doce, eu não tenho o hábito de consumir doce, exemplo, né? Mas o café, excepcionalmente ali, eu coloco, o café especificamente eu coloco ali uma gotinha e tal, pra diminuir o amargo do café. Tudo bem? Então, tudo é uma questão de bom senso e equilíbrio também. Mas é importante não exagerar no adoçante em tudo que você vai consumir, porque senão você não consegue se desvencilhar do sabor doce de jeito nenhum, inclusive quando você vai consumir doce. Né? Quando você for consumir doce, aí você não vai conseguir ter essa sensibilidade como deveria, porque você está acostumado, os receptores são os mesmos, né? Então é isso, tá? Só virar um pouquinho aqui. Vocês desculpem, eu tô um pouco rouca, tá? Mas acho que tá dando pra entender o que eu tô falando. Aí depois tem os produtos integrais são melhores, verdade ou mito? Verdade. Porque os produtos integrais, eles são menos processados e eles contêm mais fibras. Então, como eles são menos processados, o teor de vitaminas e minerais deles é maior. O produto, quanto mais processado, tipo tapioca, farinha branca, menos nutritivo ele é e mais engordativo ele é. Por quê? Quanto maior o processo de refinamento, maiores são as perdas nutricionais, então praticamente não há vitaminas e minerais ali, porque o processo de refinamento faz isso. O teor de fibra é muito baixo e, enfim, né, o índice glicêmico tende a ser alto, ainda tem essa. Então, o produto mais integral, ele tem mais fibras, o teor de vitaminas e minerais dele é maior, então eles são melhores, evidentemente, para perda de peso e para controle de peso do que os produtos refinados, tá? Então, arroz integral é, sim, muito melhor do que arroz comum. Ele é menos engordativo, embora ele contenha a mesma caloria, mas é importante reforçar que a gente não deve estar muito apegado com calorias. Você deve estar mais focado na combinação daquele alimento e na composição daquele alimento e no efeito metabólico que aquele alimento proporciona. Então, por exemplo, o arroz integral, ele contém fibra e isso reduz o índice glicêmico, reduz o efeito engordativo do arroz, embora ele contenha o mesmo valor calórico que um arroz branco, um arroz polido comum. E aí, preferencialmente, esse arroz... aí esse arroz integral ainda contém mais vitaminas e minerais, o que favorece, né? Quanto mais nutritiva é a dieta, quanto maior o teor de vitaminas e minerais é a dieta, mais favorável o seu metabolismo responde ao emagrecimento. Melhor o seu metabolismo responde ao emagrecimento. Então, é muito bom você dar preferência, obviamente, a tudo que for mais integral quando você pretende emagrecer, tá bom? E aí conciliar esses, em específico que eu falei, tanto o pão integral quanto o arroz integral com proteína, melhor ainda, que você vai reduzir ainda mais a carga glicêmica e o índice glicêmico daqueles alimentos. Então, hoje é muito mais interessante você focar na qualidade do alimento e na combinação daquele alimento do que no valor calórico total, embora eu considere uma margem calórica no que se refere ao valor calórico total da dieta, da estratégia alimentar. Eu tenho uma margem calórica ali que eu trabalho a dieta, tá? Que eu trabalho a dieta. Eu gosto de trabalhar uma margem calórica ali para não ficar uma dieta
em termos de caloria, muito além ali do que deveria para aquela pessoa em específico, né? Tá bom? Tá? Não tô falando que eu sou a favor de contagem de calorias, tá? Tô falando que eu gosto de trabalhar com uma margem calórica ali que vai dentro do objetivo que a pessoa almeja. Se é perder peso, eu tenho uma margem, mas eu prefiro focar na combinação do alimento em si, do que propriamente no valor calórico total da dieta, tá bom? Carne vermelha é a maior fonte de ferro. Então, isso aí falaria meia hora fácil. Carne vermelha é a maior fonte de ferro. Sim, verdade? Só que o ferro é biodisponível? Não, mentira, mito. Biodisponibilidade do alimento é a capacidade que aquele alimento tem de ser absorvida pelo nosso organismo. Absorção celular, absorção intestinal, absorção celular. Carne vermelha, em geral, é tóxica. Ela causa desbiose intestinal. E a desbiose intestinal, que é uma alteração da microbiota intestinal, desfavorece a absorção de nutrientes. Esse é o ponto. Então, portanto, é o efeito paradoxal da carne vermelha versus ferro, sendo maior fonte de ferro, porém ferro não biodisponível. A carne vermelha não vai aumentar os níveis de ferro, não vai curar a anemia, não vai controlar a anemia. Pelo contrário, pode agravar o quadro anêmico. Porque, para a maioria das pessoas, a carne vermelha gera e agrava o quadro desbiótico, e isso desfavoreceria a absorção intestinal do ferro e, portanto, não auxiliaria no prognóstico da anemia. Tá? Pelo contrário, desfavoreceria não só a absorção do ferro, mas também a absorção dos outros nutrientes, por justamente causar essa alteração da microbiota. Quando a gente fala alteração da microbiota intestinal, a gente fala que a desbiose, a gente tem uma concentração maior de más bactérias em relação às bifidobactérias ou probióticos ou bactérias de boa qualidade. É isso que causa um quadro desbiótico, né? Então, se você melhorar, diminuir um pouquinho o consumo de alimentos que causam desbiose, tipo farinha branca, doces, carne vermelha e tal, você melhora a concentração de lactobacilos intestinais, melhora o pH do seu intestino e, portanto, favorece a absorção de nutrientes. Aliás, faz parte do protocolo do tratamento da anemia ferropriva o tratamento de uma possível desbiose intestinal. A maioria das pessoas que têm deficiências nutricionais, elas têm desbiose intestinal. Isso não tem nada a ver, tipo, meu intestino funciona bem, eu não tenho desbiose? Verdade? Não, mentira. Eu posso ter um intestino funcionando muito bem, uma frequência intestinal fantástica, uma consistência fecal fantástica, e posso ter desbiose. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Bom, aí esse tema de desbiose caberia uma live aí só para falar sobre esse assunto, né? Tá? Aliás, eu já gravei uma live sobre esse tema aí. Dá uma olhada no meu IGTV, tá lá embaixo. Eu e o Dr. Cleiton gravamos uma live aí ou está no meu IGTV ou está no IGTV do Dr. Cleiton Camargos, @dr.cleitoncamargos, tá lá. A gente fez uma live muito legal falando de impermeabilidade intestinal, falando sobre desbiose, intestino, tudo, e toda a conduta nutricional aí com o paciente desbiótico, o que causaria desbiose intestinal. Falamos tudo sobre esse tema aí, foi muito legal essa live, super vale a pena assistir para quem tem alguma alteração no quadro digestório e especialmente intestinal, tá bom? Então, essa questão da carne vermelha aí. Aí é outro mito, outra questão aí que as pessoas falam muito é o seguinte: ovo aumenta o colesterol? Verdade ou mito? E aí? Ovo aumenta o colesterol? É verdade ou é mito? É mito, é mito, é mito. Vou explicar. A gema do ovo contém mais ou menos 270 miligramas de colesterol. Fato. Só que esse colesterol contido na gema do ovo, ele não é biodisponível. Ou seja, ele não é absorvido pelo organismo. Então, não tem nada a ver, ao contrário. O ovo, ele tem vitamina B8, que é a biotina,
Ele tem albumina na clara do ovo, tem fosfatidilcolina, fosfatidilserina, então são substâncias neuroprotetoras. Tem a vitamina biotina, a vitamina B8, que é fantástica, que é a vitamina relacionada com o metabolismo energético, relacionado com a saúde capilar, né? E a albumina é uma proteína de excelente qualidade, de alto valor biológico, que contém na clara do ovo e que é muito saudável, que a gente chama de proteína de ação lenta, porque ela pode, por exemplo, ser usada no pós-treino tardio ou muito tardio, porque ela tem uma característica que a gente chama de liberação lenta, que é chamada time releasing, né? Liberação lenta. E aí o ovo é muito utilizado no público esportivo. Eu prescrevo bastante ovo. Tem nada a ver com colesterol, aliás, até melhora, porque melhora a desbiose intestinal, melhora o perfil de proteína, né? O aminograma da dieta fica fantástico, é uma proteína de altíssimo valor biológico, extremamente nutriente, tem vários nutrientes e você diminui a carne vermelha, né? Automaticamente você diminui o consumo de carne vermelha, de manteiga, etc e tal. Você pode usar, ela é muito versátil, né? Você pode usar como omelete, como ovo frito, ovo pochê, ovo cozido. Você pode usar no jantar, no café da manhã, no lanche da tarde, enfim. Então a versatilidade do ovo é incrível e ele melhora o padrão qualitativo proteico da dieta. Você automaticamente diminui o consumo de proteínas que são potencialmente tóxicas, como a proteína da carne vermelha, por exemplo. E isso favorece em tudo, favorece o objetivo, favorece no ganho de massa muscular, favorece na redução da intoxicidade alimentar, da toxicidade alimentar, enfim, e principalmente na questão do peso, já que o foco é emagrecimento, né? Evita o catabolismo de massa muscular. Ora, se eu consumo, toda dieta ela tem que ser, ela é caracteristicamente hiperproteica, toda dieta é para emagrecer, toda estratégia alimentar para perder peso, né? Ela é mais hiperproteica, ela naturalmente deve ter menos carboidrato, menos amido e, consequentemente, por serem inversamente proporcionais, eu ponho ali um pouco mais de proteína e aí o ovo fica como opção muito importante na dieta para que a gente caracterize como hiperproteica, né? Para aumentar o perfil proteico da dieta. E automaticamente reduzir a concentração de amido na dieta, né? Só aproveitando o ensejo dessa questão e falar o seguinte: quem não tem o hábito de comer frutas e verduras tem o hábito de comer mais amido, porque a pessoa tende a substituir o que seria de fruta, de verdura num prato de salada, de legumes cozidos, ela vai substituir pelo arroz e o feijão pelo amido. Então é bom ter ali a opção de verdura, de legumes e tal. Com maior for essa variedade de verduras e legumes, menor é a tendência ao consumo do amido em si, tá bom? E a questão da proteína, quer dizer, se eu consumo menos proteína, aliás, muitos vegetarianos têm me procurado porque alegam excesso de peso e o objetivo então é emagrecer, eles tendem a substituir a proteína animal que deixaram de comer por amido. Né? Então aquele prato ali de almoço ou de jantar, por exemplo, que não tem proteína animal e aí não é feita uma substituição de outras fontes proteicas, acaba invariavelmente a pessoa consumindo ali mais amido e ela acaba ganhando peso, perdendo massa muscular, pode instaurar um quadro melancólico, até de depressão, até transtorno de ansiedade, justamente pela dieta não ter aminoácidos que são fundamentais e precursores de neurotransmissores, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Toda vez que você deixar de consumir carne por algum motivo, ou por intolerância à proteína animal, ou por vegetarianismo, macrobiotismo, enfim, o que for, tem que substituir a proteína animal por outras várias fontes vegetais, ou enfim, quais seriam? Soja fermentada, né, os tofus, proteína texturizada de soja, que mais? Cogumelo, que mais? Agar-agar, algas marinhas, as leguminosas, que são feijão, lentilha, quinoa em grãos, quinoa em flocos finos, amaranto, o próprio ovo, né? O queijo, se a pessoa não for vegetariana restrita, né? Enfim, tá? Então tem que ter outras fontes de proteína, que não pode deixar de comer proteína, que é muito importante, tá bom?
Bom, então eu vou continuar no próximo vídeo falando ainda sobre mitos e verdades sobre nutrição, com foco em emagrecimento, que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu consegui falar. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o seu like aqui. Gostei, compartilhe, curta, dê o seu like, não custa nada, é só 1 segundo aí, você vai me ajudar muito. E é uma forma justa de retribuir aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.